a hipnoterapia é uma ferramenta mais incisiva, nós vamos agir diretamente no trauma. Teve um começo essa depressão e através da hipnoterapia, de um relaxamento, nós acessamos as suas memórias, através da mente subconsciente. Acessando essas memórias, nós vamos retornar gradativamente na sua linha do tempo, lá onde começou essa depressão. No começo dessa depressão, vamos identificar o que aconteceu, como, com quem, os eventos que levaram a essa depressão. Lá, a gente oferece as ferramentas para essa pessoa fazer a ressignificação. Dali em diante, a gente vem tratando essa pessoa através da sua linha do tempo. Quando nós identificarmos a crença raiz, onde começou aquele trauma, onde originou-se a depressão, naquele momento da primeira ressignificação, nós vamos ressignificando essa pessoa através da linha do tempo dela. Vamos retornando até o tempo atual, para haver uma ressignificação completa dessa pessoa, porque teve uma origem esse trauma. Ela não nasceu assim, essa pessoa, ela se tornou-se dessa forma. Então, havendo a ressignificação na sua linha do tempo, tudo que é ressignificado na nossa linha do tempo, desarma os gatilhos no hoje, aqui. A nossa mente subconsciente, ela é atemporal. O que é atemporal? Ela não sabe se ela está vivendo o presente ou se está lá no passado. Por exemplo, nós podemos viver as nossas emoções, sentir as emoções que aconteceram há 10, 12, 15 anos atrás. Então, por isso que o tratamento pela mente subconsciente é mais incisivo, é mais rápido, através das lembranças. Nós vamos retornar lá no momento crucial, naquele momento onde houve o trauma. A pessoa vai sofrer muito, ela vai viver tudo aquilo novamente, pois a tua mente subconsciente ela vai trazer todas aquelas emoções ruins, todas aquelas sensações ruins, tudo que você viveu, independente do porquê começou essa depressão, por um trauma, um abuso, independente. Você vai viver tudo novamente, mas só assim para ressignificar. E como eu falei, ela é atemporal, tudo que é ressignificado lá, desarma o gatilho aqui, no hoje. A pessoa ela fica o mais confortável possível, numa cadeira relaxada, numa poltrona, relaxada, ela tem que ficar o mais relaxada possível. Ela entra num estado de expansão de consciência. Ela relaxa o seu corpo, o seu cérebro, ele diminui a rotação, só diminui a rotação cerebral. Ela não vai adormecer, ela não vai perder sua consciência, até porque se ela não estiver sabendo tudo o que está acontecendo, a gente não consegue acessar suas lembranças. Eu preciso que a pessoa esteja ali, no agora. Somente ela pode abrir sua mente consciente e acessar suas lembranças para que a gente possa fornecer todas as ferramentas para ressignificação. Então, o que acontece é uma diminuição da rotação cerebral. Fica entre 4 e 7 ciclos. Nesse momento, o teu corpo começa a relaxar também. Você entra num relaxamento, vai se distanciando, entra nesse relaxamento e consegue, através das nossas ferramentas, né, das nossas sugestões, acessar todas as tuas lembranças. E nesse momento começa. Você abre a caixinha de Pandora, né, como dizem, e ali está o turbilhão. Ali a gente começa a trabalhar. As sessões, a gente faz um ciclo de 4 sessões, início, meio e fim, para essa ressignificação. Mas isso são os problemas psicológicos, por exemplo, ansiedade, crise de pânico, são problemas mais tranquilos de resolver, mais simples. Já a pessoa com depressão precisa de um acompanhamento mais longo, principalmente as que são depressivas suicidas, que já tentaram ou pensaram, né, no suicídio, terminar com a própria vida. Então essas pessoas precisam de um acompanhamento um pouco mais detalhado, um pouco mais longo, até se recuperarem totalmente, até terem a certeza de que conseguem andar novamente com as próprias pernas. Com crise de pânico, ela não consegue sair, ela não consegue mais viver. É semelhante à depressão, só que essa pessoa ela não se entristece, ela não vai se recolher ao mundo dela, ela tenta viver, só que ela não consegue. É um problema psicológico que você fica com medo de sair, com medo até mesmo de estar em casa sozinho. São alguns gatilhos que se formaram, que disparam até mesmo você vendo um filme. Se você estiver vendo um filme que na sua crise ali de depressão, você tem os sintomas psicossomáticos, vou explicar melhor, tem os sintomas psicossomáticos. Quando você está no auge desse problema da crise de pânico, quando desencadeia essa crise, você sente tremedeira, boca seca, né, o braço começa a formigar,
palpitação cardíaca, boca seca, como se você estivesse tendo realmente um ataque cardíaco. Ou às vezes dor de cabeça muito forte, como se estivesse tendo um AVC também. Aí você vai no médico, o pessoal te socorre, leva lá, chega lá, o médico examina, está tudo normal, o problema é só aqui. É só aqui. Reflete na parte fisiológica, é claro. Você vai tendo muito essas crises, muito o corpo acaba começando a entender que realmente você precisa daquilo. E começa a ter esses sintomas psicossomáticos aparecendo na parte fisiológica mesmo. Até você ter algum problema maior, até realmente ter um AVC, realmente ter um ataque cardíaco. Pessoa com ansiedade, ela não consegue ficar parada. Ela sempre tem que estar fazendo alguma coisa e está sempre preocupada com alguma coisa, sabe? Ela não consegue ficar parada. Ela sente falta de ar, ela se preocupa com tudo. Nada tá bom, nada tá certo. Essa é uma pessoa ansiosa, são os mais simples. Só que a ansiedade, ela prejudica muito. Porque a pessoa não tem descanso, às vezes você não consegue dormir, você tem insônia por ansiedade, por preocupar-se com o que vem depois, com amanhã, o que vai fazer amanhã, nada tá legal, eu não consigo. A hipnoterapia funciona mais ou menos da mesma forma. Você precisa entrar na parte das lembranças, né? A gente vai lá onde se originou o trauma. Tudo é baseado num trauma, tudo aconteceu em algum momento, talvez até mesmo na gestação. Você tem herdado alguma coisa dos seus pais, ali da sua mãe, por exemplo, né? Aquele momento de gestação, você está se formando, vocês são muito ligados, vocês são um só. Tudo que a tua mãe absorver naquele momento, você absorve junto. E pode se caracterizar uma ansiedade, uma crise de pânico. Por exemplo, um exemplo clássico, na hora da gestação, a mãe se assustou, foi descer uma escada, né, caiu, se machucou, ou tem medo de altura. Pode ter se originado até mesmo na gestação. Algum momento de trauma que a mãe pode ter passado, passou para a criança que estava lá em gestação. Por exemplo, medo de altura, a mãe chegou perto de algum lugar alto, se sentiu ameaçada por aquele lugar, isso passou toda aquela ansiedade para a criança, todo o pânico que a mãe passou naquele momento para a criança. Você, mesmo sem querer, já nasce com aquele medo de altura, né? Sente aquele pânico quando chega perto de algum lugar alto, não pode subir, até mesmo uma escadaria. Você chegou ali na escada, vai descer a escada, olhou para baixo e caramba, isso não é para mim, por quê? Você nem sabe, nunca desceu, nunca houve nada com você sobre escadas, mas estava lá na sua gestação.